Tá ligado? Agora tá perdido. Irmãos, é uma grande alegria poder estar de volta aqui com os irmãos. Acredito que essa é a segunda vez que, nessas conferências aqui em Belém, eu tenho o privilégio de poder participar aqui com os irmãos. O meu tema hoje, ele é embasado, fundamentado em um livro que saiu recentemente, foi publicado pela editora, se eu não me engano, Vida Nova, intitulado Nós nos tornamos aquilo que adoramos, ou nós somos transformados à imagem daquilo que nós adoramos. Um livro publicado de autoria do Dr. Bill, né, G.K. Bill, né? Então, a minha palestra tem exatamente esse título, mas eu vou me fundamentar para falar sobre esse assunto no livro de Êxodo, no capítulo 33. Eu queria que vocês abrissem as escrituras comigo. Êxodo, capítulo 33. O capítulo 33, especificamente, a partir do verso 18 até o verso 23. Êxodo 33, verso 18 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E aconteceu que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que tenha passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos orar. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa noite, pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz. E nós pedimos ao Senhor, humildemente, nessa noite, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, nos fazendo ver a glória do teu nome, a beleza da tua santidade, concedendo-nos a graça de compreender a tua palavra e assim glorificar o teu nome e servir ao Senhor melhor. Pedimos isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. As Escrituras, irmãos, elas, desde o princípio, elas descrevem um padrão para o qual Deus criou o homem. Deus fez o homem, já muito claramente descrito na Bíblia, como sendo feito à sua imagem e à sua semelhança, isto é, Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Nesse sentido, perceba que o propósito de Deus para o homem é que ele reflita o ser e o caráter de Deus, não no aspecto externo, não é simplesmente porque Deus não tem corpo, mas certamente naquilo que os nossos documentos, que os catecismos falam, em verdade, em santidade e em justiça. Então, esse homem foi criado dessa maneira diante de Deus, e ele reflete isso muito claramente. Mas você percebe que mesmo o homem tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, Satanás, ao tentar a mulher no Éden, ela diz o seguinte à mulher: se você comer do fruto dessa árvore, você será igual a Deus.
você vai ser igual a Deus. Você percebe que o caminho pelo qual Satanás propõe que alguém pareça com Deus é quebrando os mandamentos de Deus, ou sendo autônomo, ou se tornando o próprio Deus. Percebe que, então, na criação não está tirado esse caráter. Deus fez o homem parecido, isto é, a sua imagem e semelhança, mas ainda esse homem não era tudo aquilo que ele poderia ser. Você percebe que, por isso ele cai, mas o conceito de redenção é exatamente o conceito oposto de queda. A queda é o homem querendo ser Deus. E a redenção é Deus se tornando homem. O caminho pelo qual Deus propõe essa transformação não é, em hipótese alguma, aquilo que foi proposto pela serpente no jardim do Éden. Ora, esse conceito ele vai perpassar toda a Escritura Sagrada. Tanto no aspecto da queda, isto é, Satanás querendo fazer com que o homem se aparte de Deus para ser Deus, entende? Ele se afaste de Deus para ser Deus, enquanto que Deus quer que o homem se aproxime dele para refletir a sua imagem, a sua glória nesse mundo. Então, os caminhos são opostos, apesar de aparentemente ter nomenclaturas parecidas. Nós poderemos parecer com Deus, ou longe dele, ou perto dele. Se for longe dele, nós queremos ser Deus. Se for perto dele, nós queremos refletir a sua glória e a sua imagem. São dois aspectos distintos que a Escritura muito bem descreve. Ora, se você, por exemplo, pegar o texto da primeira carta de João, no capítulo 3 especificamente, a linguagem que João utiliza ela é impressionante. Veja, ele diz assim: veja com que grande amor nos amou o Senhor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Entende que agora nós somos filhos de Deus, mas ele diz, ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Porque nós veremos ao Senhor face a face e seremos semelhantes a Ele. Perceba que o projeto de Deus está que nós seremos semelhantes a Ele. Sem idolatria. Não é esse o caminho que Deus estabeleceu. É o caminho da redenção. É o caminho de Cristo. É o caminho estabelecido pelo próprio Deus. Ora, tendo essa verdade estruturada na nossa mente, penso eu, pelo menos é o que eu estou tentando colocar aqui para os irmãos nesse primeiro momento, eu queria que nós nos voltássemos para esse texto e, à luz dessa estrutura, pudéssemos compreender o que está acontecendo aqui em Êxodo, no capítulo 34. Ora, a narrativa, irmãos, ela é um pouco mais longa, certo? Ela começa no capítulo 32 e ela entra no capítulo 34. O que nós acabamos de ler no 33, essa pequena porção, ela está no meio de uma história intrigante. Eles fazem um bezerro de ouro para adorar. E ao fazer o bezerro de ouro, por favor, capítulo 32, volte comigo, no texto, é importante nós retomarmos ao texto sagrado. A Escritura descreve o seguinte: vendo o povo, verso 1, que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Perceba que aqui eles estão
nesse contexto específico, eles não estão adorando outro Deus. Eles estão adorando ao Deus que os libertou do Egito, que arrancou o povo do cativeiro. Ao fazer isso, entenda, eles estão fazendo por meio de uma imagem. Eles fazem isso por meio de um ídolo. Eles transformam a imagem do Deus invisível em imagem de algo que foi criado pelo próprio Deus. A imagem de animal. É aqui, entenda isso, é aqui a primeira vez em todo o Antigo Testamento que surge a expressão povo de dura cerviz. É aqui a primeira vez que surge essa expressão. Acompanhe o texto comigo, por favor. No versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: esse é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. A primeira imagem é intrigante, não é? Percebe que o que o Senhor está dizendo a Moisés é simples. Um povo de dura cerviz, ora, quem trabalha no campo e quem lida com animais, que é próprio da nossa região aqui, você sabe que um animal de pescoço duro é aquele que é desobediente, de dura cerviz. E esse animal é a imagem que começa a refletir na vida do povo. Eles adoram o bezerro e Deus diz: esse povo é semelhante ao Deus que eles adoram. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia, exatamente aqui. E entenda isso, todas as vezes que esse termo for utilizado no Antigo Testamento, vai estar diretamente associado ao conceito de idolatria. Porque vai fazer menção à origem desse momento, a esse acontecimento histórico. Porque aqui o Senhor está dizendo, de maneira direta, imediata, esse povo é um povo de pescoço enrijecido, que não obedece ao seu Senhor, que não atenta para a voz do seu Deus, que não faz aquilo que o seu Deus ordena. É um povo de pescoço endurecido, dura cerviz. É interessante que o próprio profeta Isaías, no capítulo 1, ele descreve esse povo, que é o povo de Israel, da seguinte forma, dizendo que os animais eram superiores a eles. Ele diz: ora, o boi conhece o seu dono, o jumento o dono da sua manjedoura, o meu povo não me conhece, eles não entendem. Aqui, nesse momento, eles são lembrados, entenda, quando você adora o Criador, na imagem de uma criatura, nós somos lembrados que a criatura foi criado primeiro do que nós. Isto é, somos inferiores aos animais. Quando nós adoramos a Deus na imagem da glória do Senhor, como Ele é revelado na Escritura, nós então somos lembrados que nós somos a coroa da criação, que nós somos criados depois dos animais. Mas a idolatria nos lembra do nosso estado na ordem da criação, enquanto que a adoração ao verdadeiro Deus nos lembra no estado em que nós somos criados, nós somos a coroa, a glória da criação de Deus. Nesse aspecto, o caminho estabelecido no texto de Êxodo, no capítulo 32, estabelece um padrão para nós que serve para a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Aquele que nós adoramos, nós somos transformados à sua imagem.
Se nós adoramos, e aquele a quem nós adoramos nos transforma a sua imagem. Ou parecidos com a glória de Deus, ou parecido com os animais, como descritos no texto sagrado. Voltemos então, tendo esse conceito primeiro estrutural, na primeira etapa falamos, agora esse conceito no início do capítulo 32, nós podemos avançar um pouco mais no entendimento do que nós nos propomos a fazer nessa noite. Por favor, acompanhe comigo o texto ainda. No versículo 9, como já lemos, mas repetindo, 9 em diante, ele diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Ora, irmãos, com que foi que Arão edificou esse bezerro de ouro? Com que material foi que ele usou para edificar esse bezerro de ouro? É importante notar, irmãos, que esse bezerro de ouro foi feito com as joias que eles traziam no seu corpo. Os pendentes. De onde veio isso? Isso veio da libertação do Egito. Lembre-se que eles eram escravos. E eles então, ao saírem do Egito, eles recebem um pagamento por isso. Porque esse é um princípio interessante. Veja, Deus é justo. E você não explora ninguém sem ter que pagar por isso. Esse é um princípio do ser de Deus. Agora, Israel era oprimido no Egito e agora eles pagam todos os salários com juros e correções. Eles saem ricos do Egito. Você pode usar a sua riqueza de duas formas. Ou para fazer um bezerro de ouro, ou para fazer a casa de Deus. Você sabe que parte dessa joia foi feita para construir as bacias de bronze que eram usadas no serviço do santuário. E parte dessa joia foi feita para construir um bezerro de ouro. A riqueza, ou aquilo que Deus concede ao seu povo, demonstra exatamente quem nós somos pela maneira como nós usamos. Perceba, Deus nos concedeu pendentes e riquezas. Para que nós usamos tais coisas? Se para edificar o reino de Deus, ou para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Duas maneiras nós podemos utilizar as riquezas que Deus nos deu. Ou servindo a Deus, ou servindo a nós mesmos e ao nosso próprio coração. Aqui o povo já revela a dureza do seu coração. Eles pegam as riquezas, fruto da justiça divina, e utilizam o benefício dado por Deus para fazer um Deus que se levanta contra o verdadeiro Deus. Sequência do texto comigo, por favor. Verso 10 agora. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele. E aqui ele é o povo, não é? E o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com uma forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Perceba o detalhe dessa expressão, da narrativa aqui especificamente, irmãos. Ora, o Senhor
se coloca como aquele que se ira contra o pecado. E Moisés como aquele que intercede pelo povo. E aqui eu preciso fazer um ajuste importante, não é? Nós cometemos erros de interpretação gravíssimos na Escritura. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando formos falar no sábado sobre a questão da idolatria e do casamento misto. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas deixa eu começar a falar aqui. Nesse aspecto, não é? Nós temos uma visão equivocada da maneira como Deus se revela. Às vezes, nós lemos as Escrituras e lemos assim: veja o quanto Deus sabe sobre determinado assunto. Porque aqui parece que Deus é intempestivo e Moisés é o equilibrado. Deus é aquele que se ira de maneira descontrolada e Moisés aqui é o equilibrado. Ora, aqui, irmãos, ninguém poderia deter a ira de Deus. Ninguém poderia se colocar entre a ira de Deus e os homens. Se da sua boca saísse condenação, como do céu caiu fogo que destruiu Nadab e Abiú dentro do santuário, quem poderia se colocar entre eles? Ninguém pode se colocar. Aqui nós não estamos falando de um Deus intempestivo, nós estamos falando de um Deus que se arrepende do mal, que é misericordioso, um Deus que é compassivo, o Deus que é justo, mas ele ouve a intercessão do seu justo. Ainda Moisés não era o intercessor, porque lá na frente no texto nós vamos ouvir Moisés dizendo: se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Deus disse a Moisés: a regra é simples, Moisés. Aquele que pecar, esse morrerá. Isto é, eu não aceito a tua substituição. Você não é o intercessor, você não é o substituto, você não é o cordeiro. Ainda não. Mas ao mesmo tempo nós somos informados de que Deus atende a oração daquele que é o mediador da aliança. E aqui o que nós aprendemos é: o Senhor é fiel à sua aliança. E ele disse que conduziria esse povo até a terra prometida, porque fez um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E esse povo é filho, está debaixo da aliança de Deus. Logo, o Senhor então se arrepende, isto é, o Senhor se coloca de maneira misericordiosa e não destrói esse povo. Mas perceba que na sequência do texto, não é? Na sequência do texto, no mesmo capítulo 32, verso 25, Moisés desce do monte e veja o que é que acontece. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. O que foi que aconteceu com Moisés? Uma coisa, quando você está diante de Deus, a justiça dele e a sua misericórdia estão intimamente ligados. Ele conheceu que Deus é misericordioso, mas quando ele desce, veja, diante de quem Moisés se encontrava? Diante de Deus. Quem ele vai refletir? Deus. Quando ele desce, o pecado é punido de maneira severa, porque ele vê que Deus abomina o pecado de idolatria.
Ora, você vê o povo caminhando numa forma e Moisés sendo transformado de outra. Você vê o povo se tornando animalesco nos seus atos. E você vê Moisés sendo transformado à imagem de Deus. Agora, esse Moisés, ao descer do monte, pune o povo desse pecado. E faz isso com toda a tranquilidade de quem está fazendo a vontade de Deus. Porque Deus abomina a idolatria. Isso é interessante notarmos, irmãos. Ora, a igreja que reflete a glória de Deus é a igreja que tem misericórdia para com o seu povo. Mas é a igreja que disciplina o pecado do povo. Ora, se nós não disciplinamos os membros da igreja, nós estamos dizendo ao povo que Deus é o Deus que não trata o pecado com a severidade devida. E que Ele não disciplina os seus filhos para que eles sejam transformados à imagem de Deus. Quando a igreja não trata dessa maneira o pecado, nós dizemos, diante de quem nós estamos? De que glória nós refletimos? A quem o povo conhece quando a igreja não disciplina o pecado do povo? E aqui Moisés, de modo claro na Escritura, trata dessa forma. Olha, diante de Deus ele clama, não destrua o povo inteiro. Quando ele desce, os cabeças das tribos são eliminados. Certamente aqueles que estavam envolvidos diretamente nesse pecado foram punidos por ele. Foram tratados por ele. Para que houvesse temor de Deus no meio do povo. Agora, por favor, quando nós chegamos no momento em que Moisés desce do monte, e Deus então não destrói o povo, mas Moisés vai punir o povo por causa do seu pecado. Acompanhe o texto comigo, por favor, na parte anterior, no verso 19. Ele diz assim: E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E isso aqui é um sinal claro de que o pacto foi quebrado. Não é? Entenda que tábuas, não é? Alguém pode dizer que tábuas pode significar a primeira tábua e a segunda tábua. E não é isso que o texto está dizendo. Tábuas pode significar partes de um contrato. Entenda? Uma tábua fica com o Senhor e a outra representa o contrato feito pelo povo. E o povo lê a lei e diz, faremos tudo o que está escrito no livro dessa lei. O pacto está feito, está estabelecido. Quando Deus manda Moisés de volta e Moisés desce do monte e ele vê o que ele vê com seus olhos, isto é, a prática de idolatria no meio do arraial, ele diz, o pacto foi quebrado. E ele joga as tábuas imediatamente, quebrando as tábuas, quebrando o pacto feito entre Deus e o homem. Continue comigo. E aqui no verso 20, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. Deu de beber aos filhos de Israel. A tábua foi quebrada. O bezerro lançado no fogo. E o povo bebe da água em que esse bezerro foi dissolvido. Que coisa interessante. Você sabe o Deus que você adora, Moisés está dizendo? Ele sai como excremento pelo seu corpo. O Deus que te tirou de fato do Egito. Esse é o Criador dos céus e da terra. E é contra esse Deus que vocês estão construindo um bezerro
de ouro, dizendo: esse Israel é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Quem são esses deuses? São nada. São bebíveis. São comíveis. E eles saem como excremento pelo corpo. Essa é a imagem que eles passam a ter do que eles estão fazendo. Agora continue comigo. Então Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo e lancei-o no fogo. E veja, saiu este bezerro. Ele falou a verdade até aqui. O bezerro é como se fosse uma magia. Não, era o Deus que eles tinham conhecimento. Eles adoravam no Egito. Eles tinham a prática desse culto lá. E o que eles estão adorando é aquilo que eles aprenderam lá. Eles fazem um bezerro e se curvam diante dele. Só que Arão usa dois argumentos terríveis. O primeiro é usar o argumento da inclinação natural do homem ao pecado, ou mesmo da sua depravação total, para justificar o pecado. Então, esse argumento não é usado para dizer que você pode pecar. É para dizer que você precisa de redenção. Você não usa o argumento para dizer: ora, nós somos pecadores, então podemos pecar. Lembre-se que João diz isso exatamente na primeira carta. No capítulo 1, no último verso do capítulo 1, ele diz: aquele que diz que não peca, esse é mentiroso. Aí no verso 1 do capítulo 2 ele diz: eu não vos digo essas coisas, eu não digo essas coisas a vocês para que vocês pequem. Mas se todavia alguém pecar, entende? Eu não digo que vocês são pecadores para vocês praticarem pecado, para que vocês conheçam a glória da graça do Evangelho de Cristo. E aqui, Arão usa um conceito teológico para dizer: veja, é isso mesmo, o povo é inclinado para o mal. Logo, eles têm de fazer isso. É da natureza deles. É para isso que Deus deu a liderança. É para isso que Deus deu a sua lei. É para isso que Deus deu os guias, para que conduzam o povo na verdade. E você está dizendo: ora, como líder, o povo é pecador, eles fazem o que eles querem mesmo. Bem, para que então que eles foram tirados do Egito? Se é para eles viverem do modo como eles querem viver. Da maneira que eles querem viver. Não funciona isso. Arão não compreende muito bem. E depois, no final, conta uma mentira, dizendo: eu joguei e saiu esse bezerro. Na realidade, nós fizemos um bezerro. E aí vem a ira de Moisés. Acompanhe o texto comigo no verso 29. E vou me deter nesse verso. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se, para a vergonha entre os seus inimigos. Que coisa... Essa é uma tradução complicada. Mas a ideia é simples. O povo era igual animal. Não era só dura cerviz, não. Eles estavam nus. Por que estavam nus? A palavra hebraica para nudez aqui não é na palavra hebraica lá no Gênesis 3. Não. Eles não estão despidos aqui, não é dessa forma. Eles estão vivendo numa orgia no meio do arraial. No meio do arraial. Daí você vai entender a ira de Moisés quando chega no meio do arraial. Veja a imagem. E vendo Moisés que o povo estava nu, despido. O que é isso?
porque Arão o havia deixado despir-se. Eles estavam agindo como animais. Os animais, irmãos, eles têm vida íntima no meio da rua, em qualquer lugar. E quando o povo adora a criatura no lugar do Criador, eles são transformados à imagem daquilo que eles adoram. E eles passam a agir como eles agem. Não apenas o pescoço é endurecido, agora a sua conduta moral, a vida íntima deles, passa a ser explorada nessa perspectiva. Veja, interessante notar isso. Herman Bavinck, no livro que foi traduzido do holandês para o inglês por Klosterman, nesse livro chamado A Família Cristã, Herman Bavinck diz o seguinte, que quando o pecado entra no mundo, não é? Deus revela que tinha colocado no coração do homem, não é, a consciência, isto é, o despertar da culpa. E ele diz que a culpa e a consciência, ela é dada aos homens. Quando eles pecam, ela é ferida e ela é despertada. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus e se esconderam. Eles tiveram vergonha. Esse é um ato próprio da culpa. Só que quando o homem adora a criatura no lugar do Criador, eles passam a agir como os animais. Herman Bavinck diz, Deus não deu culpa aos demônios nem aos animais, só ao homem, a raça humana. Mas o homem, quando adora o animal, ou quando se submete à criatura, ele passa agora a não ter nem culpa. Eles agem no meio do arraial, todo mundo nu, como se fosse algo normal. E isso parece evolutivo. Na realidade, eles estão como animais no arraial. Eles estão manifestando a imagem daquele que eles adoram. Eles vão sendo transformados a essa imagem. Daí a razão pela qual vem a ira de Moisés contra o povo. E manda matar aquele povo e passar a espada neles. Quando nós ouvimos falar do que acontece nas festas ou nas celebrações da diversidade sexual no nosso país, que cada vez mais explode. Em Recife, eu estava indo levar os meus filhos no último dia antes de viajar para cá, para a escola, e nos lugares mais belos da cidade, ali no Cais Estelita, que você dá para o rio e para o mar, uma visão linda. Quando eu me deparo, todo dia eu vejo aquilo e acho extraordinário, glorifico a Deus. Quando eu me deparo com bandeiras do movimento LGBT, agora tomando toda aquela região como orgulho, e você vê o que acontece nessas festas. Eles têm essas intimidades no meio da rua, na praça pública, todo mundo vê. O que é isso? Eles se tornam a imagem daquilo que eles adoram. Nem culpa mais eles têm. Nem consciência ela é mais ferida. Richard Sibbes, puritano, disse certa vez, você pode até silenciar sua consciência. Você pode até mesmo suborná-la.
para que ela fique em silêncio. Mas lembre-se que no último dia, no dia do juízo, a primeira testemunha que se levantará contra você será a tua consciência e ela te atormentará por toda a eternidade, sem possibilidade de arrependimento. Ele chega a dizer, seria bom que tua consciência nunca esquecesse e nunca parasse de te acusar. Era melhor do que os homens todos, é melhor do que todos os homens saberem do teu pecado. Era melhor a tua consciência nunca ser destruída. Porque esse é o grande mal. E aqui Israel, perceba, eles estão no meio do arraial, nus, vivendo como animais. E qual é a solução? Moisés diz, passem do meu lado, para o meu lado, aqueles que são do Senhor, tirem a espada e execute todos esses que praticam esse pecado. E morreram quase 3.000 homens naquele dia. Aí vem o tratamento do Senhor para esse pecado. Por favor, acompanhem comigo o texto. Nós estamos chegando no capítulo 34. Não é? E aqui vem a sequência da narrativa. Quando no capítulo 32 especificamente ele descreve isso. Agora, no versículo especificamente, no verso 30 até o 35, diz o texto sagrado assim. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés, 32, 30, 35, ele diz. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me e peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. E aqui Deus diz 3 coisas diretas a Moisés. Conduz o povo. Leva esse povo daqui. Segundo, leva esse povo para onde eu te ordenei, isto é, para a terra prometida. Só tem um detalhe. Eu não irei contigo. Eu não irei contigo. O meu anjo irá adiante de ti. Que coisa impressionante, irmãos. Aqui começa o tratamento para esse pecado de idolatria. Aqui começa a cura para o pecado da idolatria. Preste bem atenção no texto comigo. Agora o Senhor diz, vocês vão ter o que vocês desejam. Eu vou conduzir vocês para a terra que eu disse que conduziria. Um anjo irá diante de vocês, eu não vou mais. Mas palavra tão, veja, nós não vamos para a terra prometida, está resolvido o nosso problema. Deus não vai cumprir o seu propósito, o seu voto, a sua palavra. Ele não disse que nós iríamos? Nós vamos. Então por que nós vamos nos perturbar com isso? Só o fato dele não ir mais conosco, qual é o problema? Aqui começa o problema. Porque eles começam a questionar o que é que realmente caracteriza o povo de Deus. É a presença de um anjo? É o habitar na terra prometida? O que é exatamente que caracteriza o povo de Deus? Acompanhe comigo a lógica da narrativa, por favor. Entramos no capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste sair da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó.
dizendo: a tua descendência darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei do meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, veja, por que má notícia? Eles iam para a terra prometida. Deus ia cumprir a sua palavra. Só uma coisa não iria acontecer. Deus não iria mais com eles. Eles disseram: isso é uma notícia ruim. Por que notícia ruim? Continue comigo, por favor. Pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe, tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Desviada longe do arraial, chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da tenda adorava. E falava ao Senhor Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O que acontecia ali era: Moisés entrava na presença de Deus, Deus descia diante deles e falava diretamente com Moisés, e o povo, quando via aquilo acontecer, se colocava em pé para ouvir o que Deus tinha para dizer. O temor vinha no coração deles. O que Deus tem para nos dizer? Qual é a reação divina? Será que morar na terra prometida é tudo que nós queremos? E veja o que Moisés descreve. Eu quero somente pegar a última parte do versículo do capítulo 33, não é? Verso 15, ele diz: então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Qual é a diferença do teu povo para os povos da terra? É riqueza? É a terra prometida? Qual é a diferença? A diferença é que tu estás no nosso meio. Se o Senhor está conosco, essa é a diferença real. Preste bem atenção, irmãos. Agora, aquele povo que disse: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés e o seu Deus, façamos um Deus que fique no nosso meio. Agora eles estão dizendo: Senhor, nós não queremos um anjo que nos guie. Nós queremos a tua presença conosco. E eles dizem: o que é a terra prometida, Senhor, sem a tua presença?
O que é a glória dessa vida sem a tua presença, Senhor? O que é o céu sem Deus? Nós queremos o céu ou viver na presença de Deus por toda a eternidade. O povo compreendeu o maior de todos os pontos que se levantam contra a idolatria. Nós não precisamos de nada nessa vida, a não ser da tua presença, Senhor. Casa, família, irmãos, bens, riquezas. Nós não precisamos de nada. O que nós precisamos é a tua presença. Se tu estiveres conosco, Senhor, nós saberemos que somos teu povo e fomos por ti abençoados. A idolatria entra nessa porta. Algo que se coloca no lugar de Deus, sendo o próprio Deus. Agora o Senhor ouve da boca de Moisés e veja que Deus diz assim: eu farei o que tu me pedes, eu irei contigo. Eu não vou abandonar vocês. Porque exatamente aqui a misericórdia de Deus e nos leva para o entendimento. Ora, vocês não precisam de um bezerro de ouro. Vocês não precisam nem mesmo da terra prometida. O que vocês precisam é da minha presença. Quando tudo ao redor se apaga, quando toda a glória do mundo se apaga, é a imagem extraordinária, como diz o evangelista, na própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando um homem encontra um tesouro num terreno, ele vai, vende tudo que tem para adquirir aquele terreno, porque lá está todo o tesouro que ele precisa. Essa imagem nós encontramos no Senhor. Nós não precisamos de nada mais. Todas as outras coisas, elas podem ser usadas para a glória de Deus. E aí vem o texto final que nós vamos encerrar exatamente na sequência do texto, o verso seguinte do verso 18 do capítulo 33. Perceba, o pecado perdoado. Agora eles vão saber quem é Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja, Moisés pede uma coisa a Deus: mostra-me a tua glória. O pecado perdoado, irmãos, ele vai nos transformar a imagem de Deus. A restauração do homem faz com que ele deseje conhecer a Deus. Ele diz: mostra-me a tua glória, Senhor. Veja que a resposta é extraordinária. Eu vou te mostrar a minha bondade. Veja, eu vou te mostrar um atributo meu. Eu não vou te mostrar a minha glória toda. Eu vou te mostrar um atributo meu. Vou te mostrar a minha bondade. É isso que eu vou te mostrar. E a minha bondade se revela aqui, na eleição e na predestinação. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadeço de quem eu quiser ter compaixão.
Eu poderia destruir todos vocês, mas eu me compadeci de vocês. Eu vou te mostrar a minha glória, a minha bondade. Agora Moisés passa a ser transformado. Por favor, veja aqui na sequência, no verso 20, ele diz: disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais, Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu vou te conceder ver a minha glória. Entenda, ninguém pode ver a face de Deus e viver. Você vai ver Deus e Ele mesmo te protege. Somente, perceba, quando eu me aproximo de Deus, eu sou protegido por Ele. Esse Deus que pune o pecado, esse Deus que julga a idolatria. Ele diz, a única maneira que você tem de se livrar da condenação é correr para mim, porque só em mim você terá proteção de mim mesmo. Só em mim você terá proteção de mim mesmo, porque o homem, ele tem que temer a Deus, a sua ira. Diz a Escritura, você teme aquele que pode apenas matar o seu corpo, mas você deve temer aquele que pode lançar no inferno o teu corpo e a tua alma. E ele diz, ora, você precisa aprender a temer o meu nome. Ao correr para mim, eu te protegerei. Perceba que essa é a glória do Evangelho. Nós somos redimidos naquele que condena. A cruz do Calvário é a manifestação da santidade de Deus, da glória de Deus, da misericórdia e da ira de Deus. É lá que o nosso pecado é punido, é lá que a misericórdia de Deus é manifestada a nós. Nessa mesma forma, ele diz a Moisés, agora eu vou te mostrar quem eu sou, e eu vou te mostrar dizendo, da minha bondade de ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E o que é que acontece com Moisés? Capítulo 34, eu não vou encerrar com ele, mas o capítulo 34 descreve. Moisés desce do monte. E como ele desce? Com o rosto resplandecendo a glória de Deus. Nós somos transformados à imagem daquele que nós adoramos. Moisés desce da presença de Deus com o rosto resplandecendo em glória. Essa é a grande distinção que a Escritura revela para todos nós, irmãos. Se nós corremos para Deus em Cristo e nele nós temos o perdão dos nossos pecados, isso refletido em nós, como nós perdoamos aos outros, como nós lidamos com o nosso próprio pecado, como nós lidamos com líderes, com o pecado da igreja. Isso se revela de várias formas. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós somos transformados à imagem daquele que nós adoramos. E os conceitos que são da palavra de Deus começam a se tornar obscuros para nós. E nós já não aceitamos toda a doutrina bíblica. Nós já começamos a achar que a igreja é dura demais na disciplina. Nós começamos a achar que a igreja ela gasta muito tempo pregando o evangelho. Nós começamos a achar que esses conceitos que a Bíblia tem são duros demais, porque nós estamos adorando outro, isto é, nós estamos nos submetendo a outro ensinamento, e isso vai transformando a nossa mente. O que acontece com o povo é, quando eles se aproximam do ídolo,
eles têm um pescoço endurecido, eles vivem na prática da orgia e da imoralidade, porque eles começam a refletir a imagem daqueles que ele adora. Agora, quando o pecado é manifestado e ele é perdoado, e Deus restaura o povo, e eles compreendem que aquilo que eles precisam é da misericórdia de Deus, Deus se revela a ele dizendo: eu sou o Deus da misericórdia. Eu tenho misericórdia do meu povo. Eu tenho compaixão daqueles que eu quero ter compaixão. E isso então transforma profundamente a estrutura e a imagem do povo de Deus. E nós saímos da presença de Deus como Moisés, com o rosto resplandecendo, transformados à imagem dele. Isso se dá em todos os aspectos da vida. O marido trata a esposa como Cristo trata a igreja. Ora, o que é isso, senão nós refletimos a imagem daquele que nós adoramos? O filho é obediente ao seu pai, assim como o Filho Jesus Cristo é obediente ao seu pai. Ora, o que é isso, senão a imagem de Deus refletida em nós? Aquele a quem nós adoramos. O empregado que trabalha com diligência, porque tem um Senhor que é o seu Senhor, e olha e sabe o que ele faz isso por quê? Porque a imagem de Deus é refletida na vida dele. Em todas as áreas da vida, nós começamos a manifestar a imagem daquele que nós adoramos. No trato com as pessoas na igreja, Paulo aos Filipenses diz: considere o outro superior a você mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, mas o que é também do outro. Assim como Jesus Cristo, que não é Deus por usurpação, é Deus por natureza. Mas ele se fez menor. Você é igual, mas considere o outro superior a você. Você reflete a imagem de Deus. Entende? Você está exposto à sua palavra. Você está exposto ao Evangelho. É o Evangelho da graça. O Evangelho que redime o homem. E essa imagem se espalha em todas as nossas relações. Em todas as formas. O Evangelho de Cristo é percebido. E é com base em um único princípio. Porque o que importa para mim é saber que Deus está comigo. E isso é o que me diferencia dos povos da terra. Essa é a marca da igreja. A Escritura diz: o Espírito do Senhor habita em nós. Ele está conosco. Essa é a marca da igreja. E nós estamos prontos para refletir isso em todas as áreas da nossa vida. Mas deixa eu me dirigir a você que talvez esteja aqui longe dessa verdade, vivendo na impureza da iniquidade, do pecado. Lembre-se que o teu estilo de vida, o teu modelo de vida está refletindo exatamente a quem você se submete. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer exatamente isso. Você precisa quebrar esse bezerro de ouro. Ele é comível, ele é comestível, ele é bebível. Isso que você tem sai pelo corpo. Não é nada. Prostre-se diante do Criador dos céus e da terra, o que libertou o povo com mão forte do cativeiro
e transformou esse povo à sua imagem e à sua semelhança. Arrependa-se do seu pecado hoje e curve-se diante daquele único que é bom e é misericordioso e é compassivo, perdoador e restaurador. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor Deus, por Tua palavra nessa noite, pelo privilégio de podermos refletir na glória do Teu Evangelho, nas maravilhas, Senhor Deus, da Tua revelação, e dela podermos compreender ou buscar compreender a glória do Senhor e como devemos viver nessa terra, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, pelo amor do Teu nome, a refletirmos da nossa vida em todas as áreas da nossa vida. A glória do Teu Evangelho, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, nas áreas que temos falhado e quebrado esse conceito. E que não haja área no nosso coração e na nossa mente que não esteja submetida a Ti plenamente. E que toda a nossa vida, ó Deus, possa manifestar a Tua glória, compreendida no Teu ser, na Tua obra, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.